Eu não sou quem eu penso que sou, mas eu sou quem as Escrituras diz quem eu sou. Sabe por quê, irmão? Quando nós achamos que quem nós somos, para as pessoas nós somos uma coisa. Quando nós somos fartos de intelecto, quando nós temos muito conhecimento, nós nos achamos que somos alguém. Deus abençoe. Minha linda, minha filhona. Só que repare bem numa coisa. Está de obreira hoje, está lá na portaria, ó. Mas prestem atenção numa coisa. Quando é para falar de Deus, quando é para nós sermos ousados e usados por Deus, muitas vezes nós nos acovardamos, nós nos escondemos, nós não achamos que somos capazes de estar falando desse Deus tão grande, tão maravilhoso, e nós se calamos e impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. Aconteceu isso comigo a semana passada. A responsabilidade de pregar era minha, o pastor tinha falado comigo durante a semana, e eu fugi. Eu falei, não, essa semana não, essa semana lá no emprego está difícil, as coisas estão complicadas, eu pensando muito no trabalho, nas coisas, Senhor, essa semana não. E aí o pastor, não, é sua responsabilidade, o Glenn já está com a escola bíblica, mas ainda eu fui lá e conversei com o Glenn na quinta-feira. Falei, Glenn, você prega para mim no domingo? Eu não estou legal, eu não estou bem. Não estou bem, eu não estou sentindo. Aí ele vai e fala assim, eu quase bati nele depois. Porque se ele tivesse falado não, mas glória a Deus pela tua vida, Glenn, obrigado pela ajuda, pelo socorro, mas eu fui negligente na semana passada. Eu falava, Senhor, eu não tenho nada, essa semana eu estou seco, eu estou vazio, não estou buscando, estou preocupado com outras coisas. Gente, aí quando o Glenn falou que ele pregava, por um lado eu glorifiquei a Deus, porque tirei uma responsabilidade dos meus ombros, e por outro eu senti um peso também nos meus ombros. Que aquilo que Deus quer que eu faça, não é para ninguém mais fazer. Aquilo que Deus quer que nós façamos, não é para outros fazerem. Mas amém, está feito. Eu falei, Senhor, está feito. E na sexta-feira eu estava ajudando a minha esposa a limpar a casa, eu estava lavando a louça. Eu falo que ajudei ela a limpar a casa, mas eu estava lavando a louça somente para a minha esposa. E começou a vir várias mensagens, Deus falando muito ao meu coração. Deus começou a falar, e eu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus falando. E aí, no momento que eu estava ali sendo ministrado por Deus, ali lavando louça, eu lembrei de uma frase que nós aprendemos no seminário, que Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Se Deus, Ele chamou você para pregar, se Ele chamou eu para pregar, irmão, só se disponha, só deixa Deus te usar. O compromisso é dEle, a palavra é dEle. O que está nas Escrituras não é minha, é do Senhor. Eu só tenho que ser um vaso usado nas mãos de Deus. E ali Deus falava no meu coração, está vendo, filho? Meu compromisso é com a minha palavra. Eu tinha para te oferecer nessa semana. Bastava você me buscar um pouco mais. Bastava você ser um pouco mais usado e ousado, que eu nunca vou envergonhar aqueles que são meus. Mas amém, e eu, glória a Deus, eu tenho uma mensagem, e fiquei naquilo, mas eu não me preocupei em colocar num papel, não me preocupei em ligar para o Glenn e falar, Glenn, me perdoa, mas Deus me deu uma mensagem, eu vou pregar, e não, eu não fiz isso, falei, o que eu fiz está feito. E aí eu, Jesus, e tentava ouvir algumas mensagens, colocava algumas mensagens, e Deus falava no meu coração, não é isso que eu quero que você ouça. Irmãos, mensagem é bênção, está lá na internet, é bênção, temos que ouvir sim. Mas há momentos nas nossas vidas que Deus quer falar dentro do nosso coração. É o próprio Espírito dele sussurrando aos nossos corações. E não adianta nós queremos ouvir outras coisas, não é aquilo que Deus quer. Naquele momento, pode ser amanhã, pode ser outro dia. Mas naquela sexta-feira,
Não era aquilo que Deus queria que eu ouvisse. E isso foi no sábado. Aí no domingo eu falei, bom, vou me redimir, vou dar aula pelo menos, coisa e tal. E aí acabei não dando aula, o Glenn assumiu a escola, foi legal, foi bem. É interessante porque na minha cabeça, olha só como nós somos falhos e ainda depois nós queremos justificar as nossas falhas falando, tá certo, eu não dei aula porque Deus me puniu, porque eu também não quis pregar, então eu também não dei aula. Olha só a loucura da nossa mente. Amém. Aí na segunda de novo, eu fui lavar a louça de novo. Minha esposa põe para lavar a louça, gente. É, né? Tá bom, amém, glória a Deus. O irmão ali, foi lavar a louça essa semana, deu alergia na mão dele. Não lava mais não, irmão, não é de Deus não, viu? Aí, de novo, eu fui ouvir uma mensagem, e aquela voz novamente falou comigo, filho, não é isso que eu quero que você ouça. Ouça o que eu estou falando no teu coração, ouça o que eu estou ministrando na tua vida. Eu tenho algo para tratar com você. Eu tenho algo para acrescentar na sua vida essa semana que você jamais vai se esquecer disso. Irmãos, naquele momento ali, eu chorando, comecei a chorar. Larguei a louça que eu estava lavando, sentei na cadeira ali na cozinha. E eu chorava muito, foi uma visitação de Deus muito grande aquele dia. Uma sensação de prazer, de como Deus está falando, eu estou te perdoando, eu ainda quero te usar, eu quero te abençoar, eu quero que você ainda seja um vaso nas minhas mãos. E ali eu comecei a escrever o que Deus tinha falado no meu coração, queria falar ao meu coração. Está aqui essa mensagem hoje. E aquele choro foi um choro como se Deus me tocasse e falasse assim, vai lá que eu quero te usar. E o Senhor, eis-me aqui. E aí eu fiquei feliz, fui lá na sala, a primeira coisa que eu fui procurar, meu celular, para mandar um WhatsApp para o pastor. Para dizer para ele, pastor, eu tenho uma mensagem. Aí eu cheguei na sala procurando, meu filho até perguntou, pai, você estava mexendo com cebola, que seu olho está vermelho? Eu não, era a presença do Senhor. E aí, para a honra e glória do Senhor, o pastor permitiu que eu pregasse hoje. E eis-me aqui com uma alegria, irmãos, de poder trazer essa mensagem que eu havia negligenciado do Senhor na minha vida, mas Ele me deu uma nova chance, e por isso estou aqui com alegria, com esse sorriso, com essa cara de bobo que vocês estão vendo, porque é o que eu amo fazer. Eu amo pregar, eu amo falar de Deus. Por que me acovardar, então? Que essa mensagem possa falar tremendamente ao coração dos irmãos. Esse é o meu tema. Gostaria que passasse, Dieguinho. João, capítulo 1, versículo 41 e 42. Esses dois versículos, eles vão falar do momento em que Pedro, ele é achado por Jesus. Aqui nós vemos que Pedro vai até ele, mas na verdade é o Senhor que nos acha sempre, vamos ter sempre isso na nossa mente. E o versículo 41 diz assim, e ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. O seu irmão Tiago leva Pedro a Jesus. E olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, ou pequena pedra. Irmãos, olha só que interessante. Simão, ele já era um dos discípulos de João Batista. Ele já estava ouvindo falar deste Messias, deste homem. Ele já estava na expectativa de que ele estava por vir, que ele estava por chegar, que o ministério dele começaria. Aí o seu irmão chega até ele e diz, nós achamos o Messias, vamos até ele. E Simão foi. E a primeira coisa que Jesus faz com Simão, no momento que o encontra, é aquilo que ele faz na vida de todo mundo. Criar uma transformação no caráter do homem. Ele diz para Simão, Simão, você é filho de João.
E hoje o seu nome vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Por que disso, irmãos? No antigo Israel, mantinha-se um costume, uma tradição de associar o nome ao caráter das pessoas. Aquilo que a pessoa era, o seu nome estava ligado àquilo. E a Bíblia registra em alguns momentos, como Jacó, como Abraão, que Deus mudou o nome daquelas pessoas. Que havia necessidade da transformação do nome. Que Deus iria, a partir daquele momento, Ele transformaria um caráter, Ele transformaria toda uma vida, Ele transformaria o modo de viver daquela pessoa. Jacó, que era o quê? Enganador, usurpador, não tinha nada de bom no nome de Jacó. Mas quando Jacó, ele tem um momento com Deus, ele é impactado pela presença e pela santidade de Deus, ele é transformado. O seu caráter já não é mais o mesmo. As suas atitudes, os seus atos não são mais os mesmos. E aí Deus chama ele não mais de Jacó, o enganador, o usurpador, mas chama ele de Israel, ou o príncipe de Deus. Israel, aquele que é chegado, é o príncipe. Deus não é rei, Israel era o príncipe do Senhor. Era o sucessor, era aquele que herdaria as coisas de Deus. E a substituição de nome é em relação à transformação do caráter. Jesus também muda o nome de Simão. Jesus também chega para Simão e fala: Simão, você não vai mais chamar Simão. Há vários significados para o nome Simão. Um diz que fala que é pó. O que eu achei mais assim interessante aqui, fala que o nome Simão significa vacilante, aquele que vacila. É interessante, né? Aquele que vacila. E aí Jesus fala para Simão: Simão, você não vai mais ter este nome. Você não mais vai ser aquele que vacila. Você não vai ser mais aquele que tem o nome de um pó, que é como um pó. Por quê? Você pega uma pedra, você assopra uma pedra, ela sai do lugar? Não, né? Ela permanece no mesmo lugar. Você pode ser o maior lobo mau, ter a maior força no seu assopro, a pedra não vai sair do lugar. Mas e o pó? Qualquer vento que dá, ele é jogado de um lado para o outro. Aquele que vacila, cada hora ele está num lugar, cada hora ele está no outro. Mas Jesus fala para ele: a partir de hoje você vai se chamar pequena pedra. Porque Pedro, de Petros, é pequena pedra. E aí começa a história deste homem, Simão Pedro. E Pedro começa a sua vida com Jesus, o transformando. Em primeiro lugar, o nome. Mas Jesus sabia que ainda haveria um árduo trabalho para que Pedro se tornasse aquela pedra a qual mais para frente nós vamos ver que Jesus declara que ele seria. Mas ainda que Pedro estava com Jesus, ele não o conhecia. Ele repreendeu Jesus, quando Jesus falava que era necessário ele morrer, que era necessário ele padecer na mão dos anciões, dos diáconos. Passa mais um para nós, por favor. Neste momento aqui, Mateus capítulo 16, versículo 21, 33, Jesus ele relata o momento a qual ele seria entregue, que ele teria que sofrer pelo pecado da humanidade, pelo pecado do homem. E Jesus diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, aquele homem já estava andando com Jesus há algum tempo. Este homem já estava vendo o que estava sendo preparado para acontecer com o Messias, o que era necessário acontecer com o Messias.
E Jesus, quando declara essas coisas, essas palavras, que era o momento de Pedro se fortalecer nesta palavra, que era o momento de Pedro falar: Senhor, nós iremos continuar o seu legado, a sua história. Nós sabemos que o Senhor fez isso, mas o Senhor nos chamou para darmos continuidade. Não. Ele chama Jesus no particular, chama Jesus no cantinho lá, e se acha na autoridade de repreender a Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Vamos trazer para nós isso agora, vem para cá, para nós, nos nossos dias. Lembra que eu tinha falado logo no início, sobre que nós negligenciamos a palavra de Deus? Nós achamos que não é para nós, que nessa semana eu não estou preparado, essa semana eu não posso, eu não sou capaz. Irmãos, quando nós dizemos que eu não posso, que eu não vou fazer, que eu não sei fazer, nós estamos repreendendo ao Senhor também. Nós estamos sendo como Pedro foi. Irmão, quem que nos capacita? Somos nós ou o Espírito Santo? Por que não somos capazes, então? Por que repreendendo ao Senhor? Por que o Senhor manda eu? Por que tem que ser eu que tenho que falar? Irmãos, a nossa posição não é essa. Deus não nos chamou para nós interrogarmos a Ele. Deus nos chamou para obedecermos a Ele. Todos nós que estamos aqui nesta noite ouvindo esta palavra, somos capazes de realizar a obra do Senhor. Somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para falarmos em nome de Jesus e vidas serem transformadas. Por que sermos como Pedro foi neste momento, reprovando ao Senhor, dizendo que não somos capazes? É verdade, irmão. Na mente humana somos incapazes de realizar as obras de Deus, mas na força do Espírito nós podemos todas as coisas. Eu não sou quem eu penso quem eu sou. Eu não sou aquele cara covarde que a semana passada estava tentando fugir do chamado de Deus para a minha vida. Você não pode se acovardar diante do chamado de Deus para a tua vida. Faça uma autoavaliação. Quanto você tem falado de Jesus? Quanto você tem sido usado por Deus para realizar a obra de Deus na tua vida? Irmãos, isso é muito sério. Nós repreendemos ao Senhor muitas vezes porque Ele quer nos dar dons, porque Ele quer nos usar. Nós impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós não conhecemos os planos de Deus. É interessante. Pedro, momentos antes desse trecho aqui, Pedro ele faz uma declaração maravilhosa, que Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra linda saindo da boca deste homem. Mas os atos, a vida, o que a vida dele pregava? O que as suas palavras dizia? O que sua vida, o que a minha vida tem pregado do Evangelho de Cristo? Ou temos sido cristãos somente de boca? Somente falamos que Deus é bom, e não vivemos conforme a bondade de Deus. Sabe quando nós expressamos que Deus é bom, irmãos? Quando nós somos usados por Deus para abençoar outras vidas. Porque você só pode estar aqui porque um dia Deus usou alguém para abençoar a tua vida. E você se converteu. E eu me converti. Está aí o legado que Ele nos deixa. Seja bênção para outras vidas. Seja usado. Nós não estamos falando sobre avivamento. Avivamento é ser usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus para a obra do Senhor. É para isso que o Senhor está nos despertando para o avivamento dEle. Mas como viveremos o avivamento se nós repreendemos ao Senhor? Se nós impedimos o agir de Deus nas nossas vidas? Você quer um avivamento para você ou para o irmão que está do seu lado? Você quer ser usado por Deus ou quer ver seu irmão sendo usado por Deus? Irmão, aquilo que Deus tem para a tua vida não deseja para o irmão que está do teu lado não, é seu, receba. Aquilo que Deus está mandando você fazer, faça com alegria, é você, não é o irmão que está do seu lado, receba.
Não se frustre. Sabe por quê? Quando nós impedimos o agir de Deus nas nossas vidas, somos crentes frustrados, que procuramos em homens aquilo que só Deus pode fazer pelas nossas vidas. Mas por nós sabermos que o que Deus espera de nós, nós não buscamos em Deus. Nós buscamos no homem, buscamos palavras de efeito. Não estamos mais para viver sobre palavras de efeitos. Estamos para viver uma palavra viva e eficaz, verdadeira, que é as Escrituras sagradas do Senhor. Então, meu irmão, que nessa noite, você receba o que Deus tem para a tua vida. Seja ousado. Senhor, eu não sei como, mas eu vou viver isso. Senhor, eu não sei como, mas eu não quero mais repreender ao Senhor. Sabe, irmãos, eu quero contar um testemunho que, desde o final do ano, tem enchido o meu coração. E isso aqui é para a honra e glória do Senhor, não é para me glorificar não, porque a minha vontade aqui é fazer a vontade de Deus. E eu sempre fugi do chamado pastorado. O pastor é prova disso, ele vive falando comigo, as pessoas falam e eu não estou preparado, eu não quero isso, aquilo, e uma coisa eu sempre falei, irmãos, eu sempre gostei muito de viajar. Eu amo viajar, eu adoro pegar a estrada, conhecer lugares novos, eu amo fazer isso. E eu falava, uma coisa que Deus tem que mudar na minha vida é isso, porque um pastor não vive viajando. A maior parte do trabalho do pastor consiste no final de semana pastorear a igreja. Como a nossa igreja não tem culto toda semana, o pastor se concentra mais no culto de domingo, escola bíblica à noite, né? E aconselhamento. Eu falava, eu amo tanto viajar, como que eu vou ser um pastor e viver viajando? Vou largar a igreja na mão dos outros? Eu não consigo entender isso. E aí no final do ano eu viajei, foi com o Mauri Assulígio, o Ricardo também foi uma bênção lá no interior. Vivemos um momento maravilhoso. Mas irmãos, do começo do ano para cá, eu tenho perdido o brilho por viagem. Eu tive a oportunidade de viajar depois, eu fui bicudo, eu não queria ir. Eu queria estar na igreja. Eu queria estar fazendo a obra do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não falo mais que eu não quero. Eu só falo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Se é da vontade do Senhor, me transforma. Muda o meu caráter. Transforma a minha vida para que eu possa ter zelo nesta obra, se é isso que o Senhor quer para a minha vida. Eu ainda não sei se é, irmãos. Não estou dizendo aqui, declarando que eu vou ser um pastor, não é isto. Mas se é isso que Deus quer da minha vida, eu não quero fugir mais. Eu quero me preparar mais, eu quero me consagrar mais. Eu quero adorá-lo mais em relação a isto. Porque se for para mim ser, eu quero ser o melhor de Deus no meu pastorado. Assim como eu amo pregar, e eu quero ser o melhor pregador que o Senhor possa usar, eu quero ser também o melhor pastor que Deus, então, se for da vontade dEle, faça assim na minha vida. Não quero mais repreender a Deus dizendo, não, Senhor, isto não é para mim. Não repreenda mais Deus dizendo que o que Deus quer para você, não é para você. É para você sim, toma posse em nome de Jesus Cristo. Amém? No versículo 23, que é a segunda, eu não coloquei aí, Jesus vai falar que Pedro ele não entendia das coisas de Deus, por isso que ele o repreendia. E aí Jesus vai para Pedro e repreende Satanás, fala, para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus. E muitas vezes, irmãos, é a nossa inconsistência no Evangelho, nós não conhecemos as coisas de Deus. Porque conhecer as coisas de Deus significa adotar o lado de Deus. Eu não mais repreendo a Deus, mas eu estou do lado de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer? Eis-me aqui. Vou fazer, Senhor. Estar do lado de Deus, das coisas de Deus, compreender as coisas de Deus, é se comprometer com a obra do Senhor Jesus Cristo. E como nós somos inconstantes com a obra do Senhor Jesus Cristo? Irmão, se eu fizer uma pergunta aqui, nós vamos contar nos dedos quantos são os dons que Deus nos deu, que está enterrado nas nossas vidas. Quantos são
os pregadores que não pregam? Quantos são os músicos que não tocam, que não cantam, que não ministram? Quantos são os intercessores que não intercedem mais? Quantos são aqueles que Deus um dia chamou e hoje estão parados? Foi para isso que Deus nos chamou? Para vivermos inconstantemente as coisas dele? Para vivermos no nosso tempo? Quando tivermos tempo nós fazemos? Quando dá? Agora eu tenho outras coisas para fazer. Irmão, desculpa, quem age desta forma não conhece as coisas de Deus. Pode até conhecer Deus, mas não vive plenamente as coisas que Ele prometeu para mim e para a tua vida. E muitas vezes somos repreendidos por Deus, por não conhecermos as coisas dEle para a nossa vida. E olha, irmão, para aquele que endurece a cerviz, o livro de Provérbios diz que para esse não haverá salvação. O que é a cerviz? É o meu trabalho? Não. Cerviz é isso daqui, ó. Essa região do meu pescoço. Aquele que endurece a cerviz, mantém com ela firme, não se dobra, não se prostra diante de Deus, não pede perdão, não se sujeita a Deus. Para esse não há salvação. Quer continuar, meu irmão? Dizendo que você não é capaz, que você não pode, quer continuar com as suas palavras, buscando palavras de efeitos, amém, é entre você e Deus. Mas acorda, abaixa essa cerviz, se dobra diante de Deus, se dobra para as coisas de Deus. Faça a vontade de Deus na tua vida. Realize os sonhos de Deus para você. E meu irmão, você vai ser uma pessoa abençoada. Você vai ser uma pessoa cheia, uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque quem nos completa é Cristo. O seu trabalho não te completa. O teu marido, a tua esposa não te completa como Cristo te completa. Como Cristo me completa. O Senhor quer nos completar esta noite. O Senhor quer nos chamar novamente esta noite a vivermos as coisas dEle. O Senhor nesta noite quer nos chamar e nos fazer lembrar de onde nós paramos. E quer continuar a obra dEle nas nossas vidas. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O pastor Márcio Valadão, ele falou uma coisa muito interessante. O Senhor, Ele não tem uma lixeira que aquele que não quer servi-lo, Ele exclui. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que Deus entregou a Jesus, de maneira nenhuma Ele lança fora. O Senhor, Ele não vai nos lançar fora. O Senhor não irá desistir de mim nem de você. Não tem para onde nós corrermos. Como disse o Glenn, quer fugir do Senhor? Fuja para os braços dEle. Foi muito feliz nessa sua mensagem. Você quer correr? Corra para os braços do Senhor. Você está cansado? Corra para os braços do Senhor, que Ele te dá descanso. Você está em dúvida? Busca na palavra do Senhor, que o Senhor tirar toda a dúvida do teu coração. Está se sentindo incapaz? Fortaleça no Espírito do Senhor, que Ele te capacita. Mas irmãos, somente Jesus pode nos preencher totalmente. Somente Jesus. E quando nós endurecemos a nossa cerviz, nós passamos a seguir Jesus de longe. Passa para mim, Felipe, por favor. Marcos 14:54. Este trecho vai relatar o momento que Jesus ele já está sendo preso, que ele já está ali diante do cenáculo ali para ser julgado. Cenáculo não, me falhou a memória do nome do lugar lá. E Jesus estava ali sendo julgado, e diz a palavra que Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, adequando-se ao fogo. Irmãos, por que eu peguei esse texto que Deus colocou no meu coração? Nós até conhecemos Jesus. Já vimos os milagres dele. Já vimos tantas coisas que ele realizou, que ele foi capaz de fazer. Mas por endurecermos a cerviz, por permanecermos inconstantes, por continuar tendo o nome ainda de Simão, nós
não conseguimos estar próximo de Jesus. Nós estamos dentro da igreja, o nosso coração não está dentro da igreja. Nós estamos ouvindo a mensagem, nós estamos pensando nas coisas que estão na nossa casa. Sabe por quê? Porque nós verdadeiramente não conhecemos as coisas de Deus. Pedro, até este momento aqui. E olha o que eu acho interessante. Jesus mudou o nome de Pedro logo no início, não mudou? Falou que ele não era mais Simão, mas ia ser chamado de Cefas. Mas se você pegar os relatos bíblicos, Jesus chama Pedro do quê? De Pedro ou de Simão? Simão. Interessante isso, né, irmãos? Jesus, ele continua chamando Pedro de Simão, ele mudou o nome de Pedro. Mas o caráter de Pedro já tinha sido mudado? E olha que interessante isso, Jesus continua o chamando de Simão. Jesus não chama mais ele de Pedro. Não continua. Jacó, quando Deus muda o nome, quando Abraão, Deus muda o nome, Deus chama eles pelo novo nome. Simão continua sendo Simão. Pedro vai ser Pedro em Atos. Quando ele se converte verdadeiramente, porque Jesus, tem um momento que Jesus repreende a Pedro falando, quando tu te converteres. Palavra dura esta, né? Pedro ali nas suas inconstâncias, sendo levado cada hora por uma empolgação, por um intuito. Jesus fala, Pedro, quando você se converter verdadeiramente, quando nós nos convertermos verdadeiramente, nós vamos entender as coisas de Deus para as nossas vidas. Doído, como muitos anos de cristão, estamos ouvindo isto ainda, né? É doído muitas vezes como os cristãos. Estamos ouvindo, quando nós nos convertermos verdadeiramente, nós entenderemos as coisas de Deus. E aí Pedro, ele segue a Jesus de longe. Ele fala para Jesus que ia morrer por Jesus, mas aqui ele já o nega. Ele já está fugindo. E a gente vê aqui, irmãos, que as muitas repreensões, a dureza da cerviz, as dificuldades que nós passamos, que nós deixamos nos levar, ser transformado por Deus, nos afasta de Jesus. Nós continuamos sendo crente de boca, verdade. Continuamos vindo na igreja, continuamos, louvamos. Mas foi para isso somente que Deus nos chamou? Deus não deu um dom para cada um. Seja sincero, cada um de nós não temos um dom? Quem crê nisso, diga amém. Por que não realizar? Por que então fugir? Por que deixar isso se apagar na minha e na sua vida? Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus quis transformar o nosso caráter. Somente para sermos meros espectadores da palavra dele num domingo à noite. Irmão, Deus te chamou para muito mais do que isso. Deus me chamou para muito mais do que isso. Mas para que nós possamos viver a plenitude das coisas de Deus, precisamos viver primeiramente a plenitude de Deus nas nossas vidas. Deus quer me usar. Deus quer te usar. Você não é quem você pensa que é. A palavra diz que em Cristo você é mais do que vencedor. A palavra diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Viva a novidade de vida. Aceite os desafios de Deus para a tua vida. Sabe por quê, irmão? Senão você vai começar a servir a Jesus de longe. Nós iremos começar a ver Jesus cada dia mais distante das nossas vidas. As nossas orações não vai ter mais o mesmo fervor. O prazer em ler as Escrituras não vai ter mais o mesmo prazer. Sabe, vai se apagando. E Jesus vai ficando distante cada dia mais das nossas vidas. Quando nós nos deixamos levar pelas nossas fraquezas e dificuldades. Quando nós colocamos o trabalho à frente da obra do Senhor. Quando nós colocamos a nossa família à frente das coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Cada não que você diz para Deus é um passo distante que você dá de Jesus. Ei, Jesus quer te abraçar. Jesus quer ser seu truta, está lado a lado com você todo o tempo. Jesus quer ser seu socorro. Ele quer ser seu médico, seu psicólogo, seu noivo.
Jesus quer ser seu tudo. Mas para vivermos esse tudo do Senhor é necessário estarmos próximos, sermos obedientes a Ele, sermos a noiva do Senhor. E nós nos afastamos de Deus. O passo seguinte é negá-lo. Quando nós nos afastamos de Jesus, o passo seguinte nas nossas vidas é negá-lo. Passa para mim, Felipe, por favor. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Irmãos, quando Pedro segue Jesus de longe, ele é interrogado, dizendo que ele era um dos discípulos. Ele diz que não, e ele pragueja, ele amaldiçoa Jesus. Uma vez, aí chega uma outra mulher, ele ainda quer dar uma de bonzão, chama a mulher de louca. E é assim o pecado nas nossas vidas. Quando nós estamos tomados pelo pecado, ou pelo não à vontade de Deus, nós o negamos. Nós o negamos nas nossas vidas. Nós negamos que nós o conhecemos. Nós negamos que nós somos discípulos dele. O não é uma negação, eu estou te negando. Quando eu falo não para o meu filho, eu estou negando algo a ele. Quando eu estou falando não para Jesus, eu estou negando a ele. E aqui, irmãos, imagina, Pedro, quando ele ouve o galo cantando 2 vezes, e ele se lembra das palavras de Jesus. Simão, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ele caindo em si, ele desata a chorar. Aqui há um simbolismo muito grande desse arrependimento de Pedro, que ele não tem um remorso, mas ele se arrepende. Mas, irmãos, aqui, talvez na mente de Pedro, ele dizia assim: acabou a minha carreira. Eu neguei o Senhor. Não tem mais salvação para mim. Não tem mais jeito para mim. Aquela promessa que o Senhor disse que o meu nome seria Pedro, e sobre esta pedra ele edificaria a igreja do Senhor. Não há mais para mim isto, porque eu neguei o Senhor. Jesus, naquele momento, ele chega para Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 18, e diz: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha só, inconstante, pó, você agora é Pedro, uma pequena pedra. Mas sobre a palavra que você declarou com a sua boca, eu farei de você a igreja minha. Pedro, pequena pedra, eu farei de você uma rocha, que Pedro é pequena pedra. Uma pedra, no grego, significa petras, que é grande rocha. Eu farei de você uma grande rocha. Eu farei de você aquele que vai dar o início à igreja do Senhor. Eu farei de você um pescador de almas. E a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor, ela vem e ela cumpre os objetivos do Senhor. Mas aqui neste momento, Pedro, ele chorando, eu posso imaginar o desespero, a aflição, o sofrimento. Porque ele veio, eu neguei, o que eu vou fazer agora? Não há mais jeito para mim, não há mais salvação para mim. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca desistiu de Pedro. Deus nunca desistiu de mim. Com você não vai ser diferente, meu irmão. Não se desespere nos momentos de angústia. Você pode ter falado vários não até hoje. Não me importa, Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. E sabe o que acontece quando Pedro ele desata a chorar aqui? Aqui ele é transformado pelo Senhor. Aqui ele é impactado pelo poder de Jesus Cristo. Nós vamos ver daqui até o versículo, até o que eu quero concluir no final,
que Pedro ali, ele volta a tentar pescar, porque ele estava com fome, estava cansado. Só que nós vemos que ele passa um período que parece que não vai mais, que Pedro não vai mais, que Pedro não vai ser quem Atos diz que ele era. Ele tenta pescar, ele está nu no barco, Jesus quando aparece ele se joga, tudo. Só que eu quero concluir com este versículo, passa para mim, Felipe, por favor. Eu quero concluir com este versículo. João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João: ama-me mais que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Desculpa, eu errei ali no finalzinho. Mas Jesus, ele diz: Pedro, tu me amas? Mais uma vez, depois de tudo, de ter negado, de ter feito tudo aquilo, Jesus, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala: então apacenta os meus cordeiros. Eu não desisti de você. Eu tenho uma obra para realizar na tua vida. A partir de hoje você vai pescar almas. Lembra que eu falei que você seria um pescador de almas? Hoje você vai pescar almas. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 peixes ele resgata naquela rede da pregação. 3.000 almas são convertidas. Deus não desistiu de você, meu irmão. Eu não importa o que Deus está olhando para dentro de você hoje, o que Ele está encontrando. O que importa é que a partir de hoje você possa oferecer a Deus. Se há algo dentro do seu coração que você precisa tirar, que você precisa se libertar para servir ao Senhor como Ele pede que você o sirva, dizendo sim a Ele, dizendo: Senhor, tu sabes. Faça isso nesta noite e Deus te usará poderosamente através do Espírito Santo dEle. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje, na minha vida hoje. Ele quer mudar o meu e o teu coração. Ele quer fazer um transplante nos nossos órgãos. Ele quer tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Se deixe ser transportado pelo Senhor nesta noite. Se deixe ser manuseado pelo Senhor nesta noite, moldado pelo Senhor nesta noite. Talvez o que Ele vai achar dentro do teu coração são tantas coisas ruins, tanto sofrimento, tanta dor. Nesta noite é a noite que o Senhor fará a diferença na tua vida, se você disser sim para Ele. Simplesmente sim. Lembra que o tema da mensagem era que eu não sou quem eu penso que sou? Pedro não era quem ele pensava que ele era. Não acabou tudo na vida de Pedro quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Não. Deus tinha falado que ele era a pedra que o Senhor iria edificar a igreja dele. Que as palavras dele eram essa pedra. E que ele seria esse instrumento. E foi assim que aconteceu. Deus cumpriu mais uma vez o plano e o propósito dele. Irmãos, se você não endurecer a serviço como endureci a semana passada, Deus vai cumprir os propósitos dele. Se dobre diante do Senhor hoje. Irmão, vou pedir para você, vou te implorar. Dê uma chance para Deus nessa noite. Dê uma chance para Deus entrar no teu coração esta noite. Dê uma chance para Deus poder te usar a partir desta noite. Não só esta noite, mas a partir desta noite. Deixa Deus te usar. Deixa Deus cumprir os planos, os propósitos dele na tua e na minha vida. Deixa Deus fazer de você um vaso novo. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu quero fazer um convite. E eu quero que você seja sincero, meu irmão, nesse convite que eu vou fazer. Eu quero que se levante, se coloque de pé, somente aqueles que entenderam o que Deus quer fazer na tua vida. Eu queria pedir para o Márcio fechar o portão neste momento, que todos entrassem. Se você acha que essa palavra não é para você, pode ficar sentado, meu irmão, não se constranja por isso. Não é vergonha nenhuma. Mas se você acha que você precisa mudar, que você precisa dizer mais sim a Deus, que você precisa estar mais entendido das coisas de Deus, se coloque de pé, que eu quero cantar um louvor nesta noite com você. Eu quero pedir
que este louvor, eu não quero abrir os meus olhos, eu não quero olhar para você para ver se você levantou ou não, não quero saber disso. É entre você e Deus. Mas, irmão, eu peço em nome de Jesus Cristo, deixe Deus te usar. Deixe Deus agir no teu coração. Se deixe ser moldado por Deus nesta noite. A semana passada, quando eu negligenciei, eu me senti talvez como Pedro. Eu falei: Senhor, talvez agora o Senhor levantará outro no meu lugar, porque eu sei que a tua obra não pode parar. Sabe, parece ter sido pequeno, foi somente um dia de domingo que eu não quis pregar, mas era a vontade de Deus para a minha vida, e eu falei: não. Mas durante a semana eu continuei insistindo em ouvir a voz de Deus, e eu dobrei a minha serviço, e o Senhor pôde falar comigo, o Senhor pôde me encher com o teu Espírito, com a tua palavra, o Senhor pôde me trazer até aqui nesta noite para dizer: filhos, eu quero usar cada um de vocês, mas para isso eu preciso transformar o teu coração, para isso eu preciso transformar o teu caráter, eu preciso inverter alguns valores na minha e na tua vida. Sabe, irmãos, nós estamos muito presos ao nosso trabalho, nós estamos muito presos às nossas necessidades, e sabe que Deus falou no meu coração: Reinaldo, eu vou ter que tirar o teu trabalho para você ter mais tempo para mim. Eu vou ter que tirar a tua faculdade, eu vou ter que tirar o teu emprego, eu vou ter que tirar o teu namorado, a tua namorada, o que quer que seja, para você ter mais tempo para mim. Irmão, não permita que isso aconteça, não. Dê mais do seu tempo para Deus. Dizima a Deus o seu tempo, não só o seu dinheiro, mas o seu tempo. Faça deste louvor a sua oração nesta noite.